Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 13, apenas o versículo de número 16. Hebreus, capítulo de número 13, apenas o versículo de número 16. Antes da leitura, quero estar aqui colocando a par do que está sendo ensinado nesses meses. Nós estamos há quase 4 meses falando sobre o Evangelho na prática, né? O que é o Evangelho de Jesus, e falamos sobre o livro de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, e ali mostra o que é o Evangelho, e o capítulo de número 13, o que é esse Evangelho na prática. Se nós vivemos eles, é como se fosse nós estarmos constatando. Aprendemos o Evangelho? Aprendemos, mas está na nossa vida? Estamos versículo por versículo do capítulo de número 13, que eu acredito ser o maior, né, tratado cristológico da Bíblia, é esse capítulo de número 13, onde resume bem quem vive o Evangelho de Cristo ou não. E nós estamos desde o capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 13, e hoje estamos na 12ª parte dessa série de mensagens do Evangelho na prática, se nós realmente vivemos esse Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre esse versículo de número 16. Antes eu queria ler o versículo de número 15, que diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E o 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Irmãos, nós falamos na quinta-feira passada sobre oferecer um louvor a Deus. Falamos muito sobre o que é um louvor, sacrifício de louvor, que não é cantar uma musiquinha. Esse cantar uma musiquinha pode ser parte de um louvor, mas é algo muito além. Nós aprendemos isso na quinta-feira passada. Se você perdeu, pode pegar lá o nosso vídeo no nosso canal e acompanhar ele todinho. E hoje, se nós vivemos esse louvor, então, se nós formos ler novamente o texto, vai nos mostrar que quem vive esse louvor, ele precisa também não negligenciar igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então, boas obras não salvam no nosso Evangelho. Se você for falar assim: pastor, eu sou salvo porque eu faço bem, eu estou com a minha salvação garantida porque eu sou uma pessoa boa, eu sou caridosa, eu faço bem para todo mundo, eu estou sempre levando pão a quem tem fome, estou ajudando aqueles carentes, e eu sou uma pessoa muito boa. O Evangelho nos dá prova de que ninguém é salvo por apenas boas práticas. Ninguém é salvo por isso. Mas essas boas práticas, elas são esse bem que o ser humano faz, esse bem que o ser humano produz, ele é fruto esperado de quem tem Deus no coração, de quem aceitou Jesus. Quem aceita Jesus, recebe Deus no coração. Por mais que as boas práticas não me salvem, a palavra está dizendo o seguinte: mas ela deve ser presente na minha e na tua vida. Não existe uma pessoa que verdadeiramente sirva ao Senhor Jesus, segue a Cristo e não tem boas práticas, e não tem o bem sendo praticado por sua vida. Então, muitas vezes é só mesmo uma falácia. Então, não se produz aquilo que se fala. Então, não basta louvar, tem que repetir o bem que nós falamos também em prática nas nossas vidas, pelas nossas obras. Então nós vamos hoje fazer o bem, nós vamos hoje praticar o bem. Aí você pensa,
Fazer o bem, irmãos, é fácil ou difícil ao próximo? Fazer o bem. O que é fazer o bem? Tantas coisas, né? Veja o que diz em Provérbios 25, 21, diz assim: se o que te aborrece, pode colocar o que te aborrece ou o teu inimigo, tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, eu quero focar hoje apenas, para a gente levar como parâmetro e exemplo do que é o bem, essa passagem de Provérbios. Eu quero só falar sobre o bem para os nossos inimigos. O que seria o inimigo? O que é um inimigo? O inimigo é alguém que uma das razões da sua vida é me fazer mal. O inimigo, ele tem como princípio, como objetivo da vida dele, te causar algum dano. Aí eu te falo o inimigo como o inimigo da sua vida, das nossas almas. O diabo pode ser, mas o inimigo seu, desafeto, a pessoa que você não aguenta ver, a pessoa que brigou com você, a pessoa que te humilhou, a pessoa que te enganou, que te traiu, a pessoa que gosta e se alegra de ver você caído, a pessoa que sente prazer no mal que você passa, no sofrimento que vem sobre a sua vida. Vai pensar que você nunca pensou assim de ninguém. Não, pastor, nunca pensei isso de ninguém, nem do teu inimigo, nem daquele que te fez mal. Você às vezes abriu o Facebook lá e abriu a página, como é que está, o que aconteceu? Muitas vezes esse mal invade a nossa própria vida. Vê, inimigo, se inimigo é alguém que tem esse princípio, na guerra, o inimigo, a razão do inimigo na guerra é o quê? É matar você. Se nós estamos em uma guerra contra os nossos inimigos, o motivo dele, a razão dele, ele se movimenta para fazer o quê? Te matar. O inimigo, ele está para te matar, te destruir. Mas a palavra está dizendo o quê? Fazer o bem. Aí eu estou querendo falar sobre fazer o bem somente para os nossos inimigos. Somente para o que te aborrece. A palavra em Provérbios 25, 21 está dizendo, vou ler de novo com vocês. Não sei se está aqui. Tá? Não. Provérbios 25, 21 diz assim: se o que te aborrece, teu inimigo, tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para... Quem está com fome e se alimenta, ele não morre, morre? Quem está com sede e toma água e ali se sacia, ele não morre, morre? Então, se o nosso inimigo, que tem a função de nos matar, de nos destruir, a palavra está dizendo o seguinte: não deixe o teu inimigo morrer. Pastor, mas ele quer me matar. Mas para mim ser servo do Senhor e ver o evangelho na prática, aí você vai ver você dando pão e água para o teu inimigo. Não, isso no vocabulário do mundo contemporâneo, dessa sociedade moderna que eu vivo, isso é burrice, bobeira, é ser babaca. Onde que a pessoa quer me matar e eu vou não deixar que ela morra? Então veja, irmão, eu pego esse exemplo por ser o mais antagônico, mais descabido de todos. Veja que nós devemos proteger quem quer nos matar, fazer o bem para essas pessoas, não deixar que elas morram. Então assim, você pode falar, não, tem que ser só bobo. Não é bobo não, irmãos, é Bíblia. Não é bobo, é Bíblia. A Bíblia, pense agora, quer ver? Você vai agora entender bem o que eu estou querendo te dizer. Pense a pessoa que te fez o mal e que hoje ainda te faz sofrer. Pessoa que se esforça para te ver triste e que muitas vezes se alegra com a tua destruição. Você sabe que tem muitas pessoas assim, muitas vezes na nossa família, muitas vezes na nossa igreja, muitas vezes na nossa igreja, pastor, não, na igreja não, pulo, né? Muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa vizinhança, muitas vezes pessoas que já foram próximas nossas, e que nos abandonaram, nos deixaram, nos feriram de formas tão duras. A Bíblia está dizendo para você olhar para essa pessoa e não deixar ela morrer.
que se ela tiver fome, você tem que dar o de comer. Se ela tiver sede, você tem que dar o de beber. Você está preparado para fazer isso? Não, pastor, não estou não. Então o Evangelho se afasta de nós. Então eu não vivo o Evangelho de Cristo, pois o Evangelho me manda fazer isso. Não devemos pagar o mal com o mal. Eu já cansei de dizer isso, senão nós nos tornamos a imagem do mal que sofremos e sou farinha do mesmo saco. Eu não aguento o que foi me feito, mas eu devolvo na mesma moeda, então é o mesmo mal. Eu me torno a mesma coisa e achando no direito, porque a pessoa me feriu, então ela pode ser ferida, porque foi ela que começou. Eu te pergunto, que diferença tem o mal que ela te fez e o mal que você está devolvendo? Nenhuma. É o mesmo mal. Muitas vezes nós nos achamos na razão de fazermos o mal para o próximo, porque nós fomos feridos por ele. Queremos viver o Evangelho na prática? Queremos viver o Evangelho de verdade? Queremos deixar de ficar só inflando nosso ego com coisas boas? Pois o Evangelho de Deus tem coisas boas, mas para aqueles que vivem todo o Evangelho. E viver todo o Evangelho é ter a capacidade de agir dessa maneira. Então, nós precisamos lutar para não se transformar na imagem do nosso inimigo. Pois quando nós nos transformamos, nós estamos dando a eles aquilo que eles queriam. Eles te fazem a pior pessoa, pois eles te pioram como seres humanos. Antes você vivia alegre, agora você vive chorando. Antes você vivia aproveitando todos os momentos da tua família, hoje você não consegue mais. Até isso foi arrancado de você, pois o mal que entrou por essa atitude errada que te fizeram, está destruindo a tua vida, não só naquele momento, mas a tua vida toda, e você está permitindo isso. Pois quando nós permitimos que pessoas saiam do nosso coração, que deixam aquele vazio, esse vazio é preenchido por raiva, por ódio, por rancor, e nós carregamos essas pessoas como defuntas no nosso coração. Canso de repetir isso. Como, irmãos, a desgraça do meu oponente, essa situação ruim que ela causa, se transforma na semente que se transformará na minha desgraça amanhã. Como essa situação ruim que nós vemos no nosso oponente, nessa pessoa que nos faz mal, no nosso inimigo, ela vai se transformar em uma semente. Veja que quando você sofre esse mal, se transforma numa semente para a nossa desgraça amanhã, se assim nós aceitarmos isso em nós. Primeiro, ele permanece sofrendo porque ele é mal. Nós olhamos para a pessoa e falamos assim, essa pessoa é muito mal, é o meu inimigo, quer ver meu mal, eu não fiz nada, eu só fiz o bem, eu só falei bem, a pessoa está falando mal de mim o tempo inteiro, está fazendo inferno na minha vida. Você vê que a pessoa por si só, ela permanece sofrendo no mal que ela tem. Aí, segundo, primeiro, se ela permanece sofrendo no mal que ela tem, porque ela já é má, já é uma pessoa ruim. Segundo, permanece sofrendo porque eu me abstive de fazer o bem para essa pessoa. Fui mal em não fazer o bem, porque quando eu não faço o bem, é a mesma coisa de eu fazer o mal, a palavra já diz isso. Então, se eu vejo a pessoa fazendo o mal, e eu retribuo com o mal, eu simplesmente falo assim, eu não quero mais conversa com essa pessoa, deixa ela para lá, e eu para cá. Você podia fazer algo de bom para ela? Você podia ajudar essa pessoa de alguma forma? Falando assim, olha, por favor, não vou me afastar de você não, mas não faça mais isso não, isso é ruim, isso não sei o quê. Você pode tentar com jeito ajudar a pessoa, aquela que quer, porque muito mal que chega a nossas vidas, as pessoas nem sabem o que estão fazendo, acham que estão na razão, já estão com a visão doente, já estão cegas, de tão má que já se enfiou na lama de tal forma que não consegue mais ver, e muitas vezes precisa de alguém com amor no coração para ir lá e jogar uma água limpa e limpar as vistas dessa pessoa. Mas quem é que quer colocar a mão na lama?
Quem quer colocar a mão na merda? Ninguém quer. Quem quer sujar suas mãos com porcos? Porque nós nos achamos muito santos, nós nos achamos muito, sadios demais. E quando nós não temos essa atitude de levar o bem para quem está tentando nos fazer o mal, e fazer o mal para todo mundo, a Bíblia diz que a omissão, a ausência de fazer o bem, não tem diferença nenhuma de fazer o mal. Então, quando eu saio, eu também estou fazendo mal. Olha só, a semente do mal, daquela pessoa que foi lançada sobre a minha vida, e eu não quero conversa, ou eu pego e me transformo na imagem do mal, aí a semente ela brota na mesma hora, é instantâneo, vai crescer uma árvore no meu coração e vai me destruir. Ou eu faço assim, não quero também, não quero conversa, não quero nem papo com essa pessoa, eu vou ficar distante, porque isso também vai crescer uma semente, um tempo um pouco mais demorado, mas também é um mal que você está fazendo. Pois nós, como servos e seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós temos a obrigação de fazer o bem. Nós temos a obrigação, pois Jesus sempre nos ensinou assim, e Paulo nos ensina, fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós não podemos correr disso. Então, primeiro, o mal está nele. Segundo, se eu me obstive fazer o mal, essa semente vai vir. Terceiro, portanto, a minha semente, irmão, crescerá, e amanhã esse mal dele, que foi lançado em mim, é a minha realidade. E eu canso de dizer que ninguém está no lugar que está de graça. Ninguém está no lugar que está à toa. Ninguém parou onde está por acaso. Sabe o que foi? Plantio. Poucas as exceções que a Bíblia nos mostra que não foi plantio. A grande maioria das vezes, a situação, o lugar onde você está, onde eu estou, na minha família, no meu trabalho, na minha vida, se eu consigo dormir à noite ou não, se eu consigo me alegrar ou não, é fruto de sementes que foram lançadas sobre a minha vida e que eu deixei prosperar. E aí, muitas vezes eu me afasto achando que não e me transformo nela. Então, como não deixar isso acontecer? Aproveitando, irmãos, a única forma é aproveitando o momento desse que você vive de agressão, de dor, de sofrimento, de pessoas te ferirem. Você aproveita esse momento para mudar a realidade e plantar uma coisa boa, tanto transformando a vida dessa pessoa, a pessoa que quer a tua morte, ora pela vida dela. Se ela está dando a morte, é porque ela só tem morte no coração. E você não tem morte, não deixe que a morte entre na sua vida. Então, abençoe os que te amaldiçoam. Amém? Eu vou dar uma oportunidade para você agora fazer uma oração rápida. E se você assim sentir no coração, você vai abençoar essas pessoas que têm te perseguido. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Como é difícil orar por aqueles que nos perseguem. Como é difícil, meu Pai, pedir o bem para aqueles que nos querem o mal. Mas agora nós estamos sendo desafiados pela tua palavra de exercer, meu Pai, São Jesus, esse mandamento. E eu abençoo aqueles que querem meu mal. Eu abençoo aqueles que torcem pela minha desgraça. Eu abençoo aqueles, São Jesus, que tentaram me destruir, tentam me destruir, São Jesus, às vezes sem motivo. Eu peço, São Jesus, que a transformação do céu chegue na vida dessas pessoas, que neste momento os teus anjos abençoem, meu Pai, venha prosperar os seus caminhos, venha transformar a sua vida, e que essa pessoa seja um exemplo, meu Pai, São Jesus, de ser humano, um exemplo de Cristo na terra, meu Pai. E eu abençoo com toda sorte de bênção a sua família, a sua casa, a sua vida, os seus projetos, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Tem aquela motivação de orar, mas é um esforço, sabe o que a Bíblia diz sobre amor? Amor não é um sentimento, amor é o quê? Uma atitude. Se a Bíblia diz que o amor é uma atitude, é possível sim amar os seus inimigos. É porque é uma questão de querer, não é uma questão de sentir, é uma questão de decidir, não é uma questão de ser envolvido, mas é uma questão de querer se envolver, é uma questão de falar assim, eu vou amar,
eu vou orar, eu vou abençoar, por mais que o teu coração não queira, mas a tua decisão vai fazer você exercer a palavra do Senhor, pois Jesus te amou porque Ele desceu do céu e morreu por você, não porque Ele ficou lá no céu falando, eu amo os meus filhos, eu amo o irmão Júnior, eu amo o irmão Alisson, olha, Ulisses, como eu amo Ulisses, e não fez nada por você não, ele desceu aqui e morreu por mim e por você, amém? Amém? Então não tem como nós falarmos assim, pastor, não é possível, eu não consigo, é só querer, e o que cabe aos bons irmãos, é sempre lutar contra os maus, para que nós não venhamos nos transformar em um deles. Então nós precisamos lutar, sempre assim. Então como essa maldade se multiplica? Como essas pessoas ruins, elas se multiplicam? Você já se perguntou isso? Está tudo dentro da Bíblia, estamos falando desse versículo. A maioria das vezes, ela se multiplica, sabe pelo quê? Pela indignação. É uma pessoa que vê uma impunidade, quando se encontra com algo e vê alguém fazendo algo muito injusto, muito ruim com outra pessoa, e vê aquela pessoa que fez algo ruim saindo impune, ela fala assim, aí você que é bom, você tem um coração bom, mas você não se aguenta nos seus sentimentos, e quando você pensa que não, você está querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, você está querendo que a pessoa que fez aquele mal, pague também com esse mal. Quantas vezes, olhe para mim, quantas vezes você viu um estuprador, um homicida, que fez algo, uma barbaridade muito grande, ser jogado na cadeia, e quando ele é preso, é jogado, às vezes ele aparece ali, pegaram ele na rua, ele é espancado, aparece com todo, mas a história já tinha saído, que ele tinha feito tantas coisas ruins. Quantas vezes nós olhamos e comemoramos? Nós achamos o máximo que a pessoa apanhou. Nós, se deixássemos nós entrar ali, nós iríamos ajudar a bater. E quando mostra a cela onde ele foi jogado, onde ela foi jogada, está lá onde cabem 6, tem 36. E você fala, bem feito, é pouco. Olha só, o mal se multiplicando em pessoas boas. Olha só, eu que me digo um homem de bem, comemorando algo de ruim, porque alguém fez algo de ruim, então ele tem que pagar. Veja que essa multiplicação começa de uma forma discreta sim. Muitos de nós não percebemos. Então, veja que, eu lembro de um caso, aquele menino que foi arrastado, acho que foi no Rio de Janeiro, os ladrões foram levar o carro, aí a criança ficou presa, foi no Rio de Janeiro, não foi? Ficou presa, e os caras não pararam, arrastaram por muito tempo, a criança morreu, e foi um caso que repercutiu muito no país, foi muito complicado. Veja como que depois a gente assiste isso e não quer o mal de quem fez isso. Uma criança ser arrastada no asfalto durante tanto tempo por maldade. Poderiam ter parado e falado assim, olha, não sai daí, tirado ele, ter lavado o carro. Aí tem a entrevista, lembra, Valci, da entrevista que a tia do menininho deu, chorando, aflita, muito aflita. E aí ela começa falando assim que estava colocando o carro deles, da família à disposição, e que precisava fazer justiça, e que se preciso fosse, que pegassem esses caras, e que fizessem a mesma coisa que eles fizeram. Veja, aquela mulher, com certeza uma mulher, que não era uma mulher má, mas a indignação da impunidade nos força e nos leva, nos faz um convite de nos tornarmos maus, e nós não podemos aceitar isso, irmão, porque veja que no fundo o que ela queria era o quê? Vingança. Ela queria vingança. Aí eu te falo, que diferença teria se ela pegasse aqueles homens, colocasse preso no carro e arrastasse até a morte? A morte e o fato seria a mesma coisa.
Não teria diferença. A única diferença é que ela vai se achar no direito de fazer, porque eles fizeram primeiro. Mas quem fez primeiro, antes ou depois, que diferença tem? É o mesmo fato, é a mesma situação. Irmãos, é assim que começa a distorção das pessoas boas. É assim que começa uma mulher falar de outra, um homem falar de outro. É assim que começa os pequenos distorções, pequenos desvios de conduta nossa. Quando nós somos feridos, nós achamos no direito de ferir também. A pessoa falou mal de mim, então eu vou chegar ali e vou falar mal dela também. Porque ela falou isso de mim, mas é um tanto de defeito que ela tem. Porque eles fizeram isso? Olha só como nós pensamos, e assim a gente vai se transformando nisso. Veja que nós somos o Evangelho, o servo do Senhor Jesus. A palavra diz que nós somos conhecidos pelo quê? Pela Bíblia que eu levo, pelo tamanho da Bíblia que eu carrego, pela vestimenta, pela indumentária que eu tenho? Não. A palavra diz que o servo do Senhor é conhecido pelos frutos. Se é pelos frutos, nós temos que pensar qual é a diferença de um fruto para o outro. Aquele fruto que é praticado por vingança e o que é praticado simplesmente por maldade. O fruto não é o mesmo? Não tem diferença nenhuma. Então, veja a pena de morte. A pena de morte diz o seguinte: quem é a favor da pena de morte? Não, ele matou, coisa muito cruel, foi muito, muito difícil, precisa morrer também. Tem que morrer, porque ele matou. Aí você para e pensa, espera aí, o fruto, tanto do que morre porque matou alguém, o fruto, ele matou, esse é o fruto dele. E tanto do que mata, porque ele matou alguém, no caso o Estado vai matar, o fruto é o mesmo. Não tem diferença entre uma coisa e outra. É morte por morte. Então, irmãos, isso é simplesmente para você entender que para você fazer o bem, para mim fazer o bem, a gente não pode justificar as nossas ações com base no erro de ninguém. A gente não pode justificar as nossas ações com a impunidade com ninguém. Não importa. Nós precisamos sermos bons, independente com quem seja ou como seja. E aí é o desafio para nós. Quando o texto vem e diz, não se esqueça de fazer o bem, ele está dizendo, não se transforme naquilo que os homens estão se transformando. Não se esqueça de fazer o bem, é nós estarmos na nossa mente, na nossa vida, no dia a dia, que nós não podemos se dobrar à cultura do mundo, que é pagar o mal com o mal. Irmãos, nós estamos caminhando para voltar à época da lei de talião. Sabe o que era a lei de talião? Lei de talião era olho por olho, dente por dente. A pessoa cometeu um crime, cortou a mão de outra pessoa, era julgado por um tribunal, geralmente de exceção, e que a pena dele era o quê? Perder a mão. Ele não cortou a mão? Então ele tem que perder a mão. A pessoa matou, então ela vai ter que morrer. Nós estamos caminhando para isso, mas Jesus vem, irmãos, ele muda isso, ele acaba com isso, ele mostra a necessidade de nós pagarmos o mal com o bem. E quando nós não conseguimos isso, é horrível. Aí eu te pergunto, você quer ser um servo verdadeiro do Senhor Jesus? Amém? Você está buscando isso? Amém? Muitas vezes as nossas vidas param, as coisas não andam, não caminham, parece que a gente fica rodando em círculos. É porque nós queremos aquilo que Deus quer dar, mas nós não queremos seguir o que Ele ensina. Viver verdadeiramente a palavra do Senhor é ter essa condição, é ter a força suficiente para você tratar o seu inimigo dessa maneira. Então, como vencer? E eu já quero terminar destacando 3 coisinhas aqui. Como a gente vai vencer essa deformação do ser humano, irmãos? Essa maldade que entra em todo mundo. Veja que no versículo 21 diz assim, nesse versículo 21 de Provérbios diz assim: se o que te aborrece, o teu inimigo, tiver fome, dá-lhe pão,
para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Nós precisamos entender que nós precisamos insistir em fazer o bem. É uma coisa que tem que ser na insistência. A gente não pode desistir, porque se a gente deixar, irmãos, o mundo transforma você. O meio, a sua família transforma você, o seu trabalho transforma você, muitas igrejas vão transformar você em algo que é vingativo. Eu já vi muita gente orando e falando assim: olha, não mexe comigo não, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor, ai de você se você tocar em mim, ai de não sei o quê. Pessoas que usam a própria Bíblia, a própria religião, para poder levar uma vingança, uma retribuição. Isso não existe evangelho, irmão. Pessoas que falam assim: ó, porque você mexeu comigo, aconteceu isso com você, porque você fez isso. Isso não pode estar na mente do crente. Não existe vingança para o crente. Toda justiça cabe quem? Não a nós. Mas hoje em dia nós vemos tanta coisa disso. Então, dando, irmão, se tiver fome o teu inimigo, dá-lhe pão. Não, pastor, ele me humilhou demais. Eu não tenho condição de fazer isso não. Me deixou passar fome, me deixou passar luta. Eu sempre fui um homem de bem, sempre fui uma mulher de bem, sempre fiz o bem para essa pessoa. Não dá não, não vou não, eu quero é que morra. Quando a gente fala isso, quando a gente ou não fala, mas pelo menos age dessa maneira, a gente está dizendo, irmãos, que ele morra. Tudo bem, ele vai morrer, mas o homem e a mulher de bem, de Deus, que há dentro de você e dentro de mim, morre junto. Não existe uma morte única. Volta ao início da mensagem. A semente evolui, e eu quero que aquele que me fez o mal se dane, mas ao mesmo tempo, o homem bom em mim está morrendo, a mulher boa em mim está morrendo, e eu desejar isso, e eu nem noto, eu me acho bom. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não morra, não deixe que as coisas ruins que têm acontecido na sua vida, que as pessoas que têm agido de forma maligna para te entristecer, te magoar, te humilhar, não deixe que essas pessoas matem a pessoa boa que há dentro de você. Por isso que você deve orar e abençoar. Aí você vai ver a sua vida sorrindo, você vai ver as coisas acontecendo. E isso, irmão, é uma coisa maravilhosa, sabe? Então, quando eu deixo de fazer o bem, porque ninguém faz, é outro problema. Veja, eu até peço para o Léo, depois subir já, fazendo um fundinho no finalzinho. Veja que o mundo, ele tem uma cultura. Todo mundo geralmente segue o que todo mundo faz. Todo mundo está usando agora um tipo de roupa, começa todo mundo a usar, vira moda e todo mundo usa. Não, está todo mundo fazendo isso, todo mundo fazendo aquilo. Isso é o mais comum que a gente precisa lutar. A cultura geralmente engole o ser humano. A cultura do mundo, ela envolve o ser humano, e ele fica envolvido nesse mundo e não consegue se diferenciar. Porque não, está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer isso. Está todo mundo falando isso, eu vou fazer isso. Está todo mundo pagando mal com mal, eu vou fazer isso. Está todo mundo falando mal dos outros, eu vou fazer isso. E se a gente não notar, irmãos, o mundo, ele vai envolvendo. E aí quando ele nos envolve dessa maneira, a gente não consegue se diferenciar, porque a gente não quer nadar contra a maré. E nadar contra a maré é complicado. É complicado porque a gente vai arrumar confusão, a gente vai contrariar outras pessoas, a gente vai muitas vezes lutar contra algo difícil, irmão. É como se assim a gente se permitisse ser diluído numa água. Pense em um remédio que é diluído nessa água. Depois que ele é diluído, você consegue separar o que é remédio e água? Não consegue. É a mesma coisa quando a cultura do mundo envolve o ser humano. Aquilo que vem de Deus sobre as nossas vidas, e a gente deixa o mundo nos envolver, a gente é diluído. A gente deixa de ser a gente.
A gente não consegue mais encontrar quem eu sou em Deus, no meio do mundo, porque todo mundo age desse jeito. Não, pastor, agora a forma de adorar a Deus é desse jeito, é só falando autoajuda, e agora eu tenho que falar autoajuda, e todas as igrejas precisam levar autoajuda, porque o povo gosta de ouvir isso, e o povo precisa ouvir isso, e está todo mundo indo para lá, e todo mundo ouvindo isso, e a gente se envolve no meio disso, e aí a gente não sabe quem é a gente. Daqui a pouco estamos fazendo outra coisa, não, todo mundo está andando, fazendo isso, fazendo aquilo, a cultura envolve a gente, irmão, a gente perde quem nós somos em Deus, a nossa identidade é modificada, e aquilo que Deus criou para ser, é totalmente destruído em nós. A gente não consegue mais olhar para nós mesmos, e acharmos quem somos. É tão bonito quando a gente olha, depois de 30, 40 anos, a gente olha para trás e lembra dos 10, dos 15, e a gente consegue ver em nós traços de quem nós sempre fomos. E é muito triste, imagino eu, pessoas olharem para trás e não conseguirem se reconhecer. Não, naquele tempo eu era uma pessoa, mas os problemas me transformaram nessa outra pessoa. 5 anos depois, eu fui transformado nessa outra pessoa. Depois, essa situação me levou para outra. Veja, quando nós deixamos ser levados assim, nós nos transformamos em uma grande mentira. E não sabemos mais quem nem somos para nós mesmos. Como que Deus age na vida de uma pessoa assim? Deus está te dizendo o seguinte: olha, Deus te criou de uma maneira, Deus te fez de um jeito. Procure em Deus quem você é. Se por acaso você se perdeu no meio dessa luta, dessa aflição que você viveu e vem vivendo, você precisa buscar em Deus quem Deus criou você para ser, e resistir a essa mudança que vem da cultura, tentando te mudar o tempo inteiro. Nós precisamos, irmãos, se unir sempre com o lado certo do homem. Essa palavra, quando diz essa situação, veja que nós devemos se unir para matar a fome do homem. A palavra diz isso para que nós não venhamos se unir com o lado errado. Quem era o errado aí? Quem é o nosso inimigo nesse versículo? Era o homem. Veja, leia de novo o versículo, ó. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. O inimigo aí é quem? É quem nos aborrece? Pense que se essa pessoa, então se o meu inimigo não é o homem que está aí, não é a mulher que está aí nesse versículo, mas o meu inimigo deve ser, sabe quem? A fome que ele está passando, a situação de escassez que ele está vivendo, essa situação tão difícil que ele está enfrentando. Esse sim é meu inimigo. Então, se a fome dele é meu inimigo e eu mato o meu inimigo, ajudando ele a matar a fome dele, o que eu faço? Eu estou do lado certo. Eu não estou lutando contra ele porque ele me fez o mal, mas eu estou lutando contra o mal que está fazendo mal a ele, aquilo que está fazendo mal a ele. E eu preciso entrar nessa situação como um ajudador dele, não como alguém que vai atrapalhar ou maximizar a dor, a luta que ele está passando. Nós sempre escolhemos, irmão, aquilo que vai aumentar o sofrimento, porque é um desejo nosso, do ser humano caído, retribuir o mal. Então pense, então mesmo querendo a sua morte, mesmo querendo que ele morra, você tem que falar assim: se depender de mim, você vai viver muito. Se depender de mim, você ainda vai ser muito ajudado. Se depender de mim, você não vai morrer, porque assim a gente vai estar matando o que estava matando ele, mas ao mesmo tempo nós não estamos mudando quem nós somos em Deus, e nós vamos estar plantando uma semente maravilhosa para a nossa vida amanhã. Amanhã, irmão, Deus quer que você viva bem, amém? Depende do hoje. Se hoje você está enfrentando uma situação complicada, é porque o plantio ontem foi muito ruim, porque revidou muita coisa ruim que você sofreu. Deus hoje está te trazendo aqui para te dizer que ainda há jeito, esperança, há como, mas é preciso romper isso na tua vida e começar a plantar coisas boas. Nós precisamos, irmãos, sempre
recusar fazer o mal. Nós precisamos recusar fazer o mal. Muitas vezes nós queremos ajudar, as pessoas não querem, mas é elas com Deus. Nem sempre nós vamos conseguir. O que depender de vós, a palavra diz, tem de paz com todos. O Evangelho diz isso. O que depender, nem sempre depende de você para viver em paz com todo mundo, pois muitos não vão querer. O que você vai fazer? Senhor Jesus, eu tentei. Deixa aí. Muitos passam pela nossa vida e a gente tem que deixar ir. Em 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Veja só, irmãos, a palavra está dizendo o seguinte, que a nossa luta, a batalha que nós vivemos é uma batalha no campo espiritual, é no campo das ideias, é no campo da mente, é no raciocínio que nós precisamos travar na batalha. É aí que nós perdemos as nossas lutas, é aí que nós perdemos tudo que muitas vezes Deus está nos dando, e muitas vezes por perder a luta na mente, no raciocínio, nosso intelecto, nós perdemos toda a nossa luta na nossa vida toda, pois daqui vai proceder para tudo mais. Veja, é nessa área principalmente que precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Há um inimigo verdadeiro, real, que não é o que fez você sofrer, não é o teu irmão, é quem usou ele, é quem está fazendo ele fazer isso, é quem está causando a fome a ele, é quem está trazendo a falta de libertação a ele. E você pode lutar contra esse inimigo, e esse inimigo é totalmente um inimigo espiritual, que age aqui, ó, na minha mente, para trazer coisa para o meu coração. Então, nós precisamos sempre estar lutando contra isso. E uma última coisa, para fazer o bem, principalmente para o nosso inimigo, a gente não pode de forma alguma esperar reconhecimento do homem. Nunca vamos receber reconhecimento humano. Muitas pessoas se tornam em pessoas ruins, começam a praticar coisas ruins, porque cansaram de fazer coisas boas e não foram reconhecidos pelos homens. Pastor, eu vinha todo dia na igreja, eu limpava a igreja, todo dia eu ajudava nisso e naquilo, só que eu nunca tive um reconhecimento, então parei de fazer. Não faço mais, agora que fique sujo, ajuda a sujar agora. Olha só, quem limpava, agora suja de propósito, porque não deram um agradecimento àquilo. Muitas coisas que você faz na sua vida, para sua esposa, para sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, que é de uma pessoa boa que você não pode se transformar numa pessoa ruim. Muitas dessas coisas, você não vai ter o reconhecimento. E aí o inimigo vai na tua mente, na luta, te tentando fazer largar de mão, deixar de ser bobo, e não pode agir dessa maneira. Veja o que diz, Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja, vou repetir, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha só, a palavra está dizendo o seguinte, olha que isso é Paulo escrevendo na igreja de Gálatas. Ele fala, olha, não cansa de fazer o bem, não deixe de fazer o bem, porque no tempo certo, você vai alcançar, você vai chegar, você vai receber aquilo que é de quem faz o bem, se nós não desfalecermos nesse caminho. Deus está dizendo o seguinte, olha, continua, se parou de fazer o bem, volte a fazer o bem, não largue não, porque está perto de Deus, o tempo chegar, onde você vai colher aquilo que é de quem faz o bem. Mas nós precisamos continuar firmes, sem desfalecer de forma alguma. Então muitos acham, irmãos, que não vale mais a pena fazer o bem. A palavra fala que nós não podemos
relaxar. Nós não podemos cansarmos de fazer o bem. Mas muitos falam assim: não posso mais, pastor, não posso, não fiz demais e nunca fui reconhecido. Fiz demais e nunca veio nada. Fiz demais, eu estou cansado de ser bobo. Fiz demais, eu fiz demais. Continue fazendo, pois o reconhecimento não vem do homem, o reconhecimento vem do Deus Todo-Poderoso. O reconhecimento vem de quem cuida e conhece a tua vida e sabe o momento certo que você precisa receber a bênção. Amém? Mas não pode se cansar de fazer o bem. Pense nisso, irmãos. Pense que esse bem, além de tudo na nossa vida, além de tudo que ele é, e sobretudo, ele é um fruto do que existe dentro de mim. Se Deus está na minha vida, o bem é um fruto de que está dentro de mim. Muitos pensam: não, eu vou plantar, eu vou fazer o bem, sabe para quê? Para mim poder receber o bem. Mas não tem bem dentro dele, não tem nada de bom nele. Eu vou fazer porque eu quero receber, já não tem nada de bom nisso, porque é só um interesse de receber algo bom. Isso é uma consequência, mas o plantar de maneira bíblica e verdadeira é quando nós plantamos sem esperar receber, porque há algo de bom em nós, e lá na frente nós vamos colher o bem. Mas tem muita gente aí, irmãos, fazendo o bem e mostrando para todo mundo, sabe para quê? Para ter reconhecimento do homem. Eu faço bem, mas eu faço questão que todo mundo saiba que foi eu que fiz. Sabe para quê? Ser engrandecido na terra. Sabe o que a palavra diz? Esses de Deus não tem nada. O que eles têm é o que eles já estão recebendo dos homens. Eles não querem a glória dos homens, que fiquem com a glória dos homens. Eu não tenho nada com isso. Então, tem muita gente que planta falsamente, com interesse, e nunca recebem nada. Por quê? É só o interesse de receber o bem. Então a palavra diz o seguinte: além da semente, de ser semente, é sobretudo esse fruto. Então essa semente existe em nós, porque é um bem do Senhor em nós. Nós precisamos lutar para viver esse bem, porque Ele também vai ser a semente do amanhã melhor. Mas muitos querem só viver no amanhã melhor. Então, irmão, nós precisamos entender isso. É semente quando é fruto do que está de Deus em mim. A história, irmãos, tem uma história muito, e eu já encerro, peço que a igreja se coloque de pé. Nós estamos terminando. 5 minutos. Deem as mãos. Eu encerro essa mensagem de fazer o bem contando uma historinha simples que aconteceu. Eu ouvi disso de um pastor em um congresso que eu participei, e me marcou muito, calhou muito bem nessa ilustração do bem. Uma mulher grávida entra num trem do Rio, lotado, aqueles trem que ia para a Baixada, né? Tinha muito cheio. E um irmão muito crente, muito servo do Senhor, ele chegou depois de muitas horas de trabalho pesado e com muito sofrimento. Ele ia orando a Deus, falando: Pai, dá um lugar naquele trem, serão 2 horas ali, é uma coisa difícil, 2 horas em pé, não vou aguentar, está tão complicado. Aí foi orando, chegou lá no trem, uma coisa fantástica, num horário muito difícil, ele achou um lugar. Aí a irmã Rosa sentou naquele lugar, agradecendo a Deus. Que bênção. Alguém saiu na hora, ele sentou. Só que aí logo depois, veio uma mulher grávida, e entrou lá e veio andando, e ele começou a olhar, e todo mundo, né? E mulher grávida, ele, em lugares assim, eu pegava muito ônibus do Valparaíso para Brasília, e acontecia assim mesmo fenômeno. Ela tem um poder de ir trazendo sono em todo mundo, né? Porque quando a mulher grávida entra, todo mundo dorme. Dorme, vai dormindo ali. Aí ele começou a orar de longe. Não, Deus, que ela sente logo, Deus. E foi orando, e aquele negócio, e ficando aflita, ela chegando perto, e aí ela vem, todo mundo foi dormindo no caminho onde foi passando, e ela passando devagarzinho, aí ela para bem aonde? Na frente dele. O que ele faz? Deus, não posso deixar a mulher grávida. Aí ele levanta, por favor. Aí ele fala assim para ela:
a senhora sente, fique à vontade, tal. Aí ela virou para ele e falou, sabe o quê? Você não fez mais que a sua obrigação. Você acredita? Você não fez mais que a sua obrigação, de uma forma muito ríspida, não agradeceu, falou dessa maneira. Ele ficou indignado, acho que subiu, né, nele, aquele furou na hora. Ele fica indignado, aí ele começa a pensar numa coisa, aí ele bola uma coisa na cabeça dele e fala assim, olha, acho que a minha carteira, começou a mentir, a minha carteira, acho que caiu, que não sei o que. Aí ela levantou, na hora que ela levantou, ele sentou, vai em pé agora se você quiser. Todo mundo no vagão começou a aplaudir, porque ela falou alto, e esnobando, e não estava ali, agradecido por aquilo. Ele sentou e não levantou mais, vai em pé se você quiser agora. Todo mundo, e ele ficou. Veja, a mulher teve que ir 2 horas em pé. Ele fez bem em fazer isso? Ela fez bem em fazer isso? Veja uma coisa que tem nessa história, porque ela tinha tudo, o que ela precisava naquele momento, era de um lugar. Para ela continuar, que o bem que foi dado a ela, continuasse tendo efeito e se reproduzisse, ela precisava ser grata por uma gentileza que ela recebeu. Uma coisa boa que ela recebe e ela não agradece, ela torna uma coisa má, perdeu a bênção que ela tinha. Muitas vezes nas nossas vidas a gente age desse jeito. A gente está para ganhar uma bênção, dá para receber algo de Deus, está para poder mudar algo na vida, só que a gente, quando recebe, a gente acha maior. Tinha que ter feito há muito tempo, isso demorou, foi muito, isso não sei porque eu sofri tantos anos, e que não sei o que, e começamos a murmurar da vida. Sabe o que Deus faz? Permite que coisas assim aconteçam. A gente perde a bênção por não gerar bênção em nós, pela ação errada, e não agradecer, e não ter uma atitude louvável diante do Senhor e diante do outro. Ela plantou uma coisa muito ruim. Veja que a semente nela cresceu de forma imediata, e com certeza o rapaz também não agiu de maneira correta, mas nós precisamos ter um coração grato, e Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, para de sofrer. O sofrimento vem pela murmuração muitas vezes. O sofrimento vem por você não agradecer a Deus pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem feito na sua vida. Pastor, mas só desgraça, mas mesmo assim você está vivo e viva, e está aqui. E Deus não tem deixado faltar nada para a tua vida. Você tem pão, você tem o local para dormir, você tem tudo, mas não tem paz. Muitas vezes é porque não tem agradecido, e não tem plantado, e não tem procurado ser uma pessoa boa diante do Senhor. E por isso que muitas coisas ruins têm sido produzidas na minha e na tua vida. E eu repito e termino. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Agora você entende melhor esse versículo. Amém? Vamos para as nossas casas e não vamos desistir de praticar o bem. Não importa o mal que está do teu lado, não importa o mal que você está envolvido, importa o bem que está dentro de você, e você vai prevalecer, perseverar e vai vencer, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor Jesus. Meu Pai, que nesta noite aprende, meu Pai, aqui nós aprendemos, Senhor Jesus, na tua palavra, que não podemos nos cansar de buscar fazer o bem, que não podemos deixar, meu Pai, que bênção sobre as nossas vidas se transforme em maldição pela nossa ingratidão, por nós deixarmos, meu Pai, o mal se reproduzir em nós. Senhor Jesus, que nós possamos lutar dia após dia, de forma incansável, como diz, meu Pai, Senhor Jesus, em Provérbios, Senhor Jesus, meu Pai, Senhor Jesus, que nós possamos, meu Pai, Senhor Jesus, estar levando, meu Pai, o pão e a água àqueles que querem nos destruir,
que nós possamos mudar a nossa vida na prática, que o Evangelho possa ser, meu Pai, visto, reconhecido, mesmo que nós não venhamos abrir nossas bocas, meu Pai, nós possamos viver, meu Pai, esse Evangelho verdadeiro de Deus, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos, sempre. Que toda a igreja diga: está terminado, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão e profetize uma vida de muitas bênçãos, de muitas vitórias e de muita bondade, em nome de Jesus.